Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Papo de Motoca. Hoje, dia bonito para dar uma banda na região, rolezinho curto. É um momento apropriado para falar sobre a Yamaha YZF R3. Por que eu optei por essa moto e características interessantes e outras nem tanto talvez. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje no Papo de Motoca. Uma das motos que estava na minha lista era a Bajaj Dominar 400. Eu acredito que ela é uma opção excelente para o tipo de uso que eu faço de motocicletas, que basicamente é estrada. Costumo andar com alforjes, com balueto, com carona, e é uma moto que tem uma suspensão mais elevada, é uma crossover. Então, como na estrada você às vezes está exposto a situações imprevistas, é uma ótima opção. Outra moto que eu já tive e gostava muito era a Comet da Kazinski, a 250 GTR. É uma moto esportiva muito boa, um motor V2, ela anda muito bem, e eu procurei essa moto para comprar aqui na região de Londrina. Encontrei uma, mas acabei perdendo a oportunidade e fiquei sem a moto. Hoje é muito difícil de encontrar dessas motos em bom estado, então não dá para comprar qualquer moto, senão você só vai se incomodar e o prazer vira desgosto. Então acabei desistindo da Comet. Ainda nesse segmento de motos esportivas aparecia a R3, que é uma moto atual, está sendo produzida normalmente pela Yamaha há anos. Ela traz essa beleza estética típica de moto esportiva que eu tinha na Kazinski 250 GTR, e obviamente é uma 321, então ela tem um desempenho ainda superior ao da Kazinski, sendo que a posição de pilotagem na Yamaha R3 não é tão radical quanto na Kazinski 250 GTR, que você praticamente fica deitado em cima do tanque. Então, para rolês mais longos, para viajar com uma Kazinski esportiva, é praticamente uma tortura, porque a posição de pilotagem é completamente desconfortável. Já na R3 isso é bem mais suportável. Não vamos comparar o conforto de uma R3 com o conforto que você tem numa Dominar 400. São coisas muito distintas, realmente. Eu acabei por descartar a Dominar 400, por mais que eu fosse atraído pela moto, justamente porque aqui em Londrina e na região não existia concessionária. Sendo a Bajaj uma marca nova no mercado, que sabidamente tinha alguns probleminhas de montagem, alguma coisinha sempre aparecia, porque está numa fase de implantação. Isso é comum, você ter esse tipo de inconveniente em marcas novas. Então, a concessionária mais próxima aqui da minha região fica a 500 km. Então, eu acabei por desistir da Bajaj Dominar 400 exatamente por isso. E aí eu comecei a estudar um pouco melhor a R3. Bom, em matéria de concessionária, aqui na cidade tem duas concessionárias da Yamaha e na cidade vizinha tem mais uma, ou seja, são 3 concessionárias em 15 km. Isso é importante, embora
eu não iria comprar uma moto nova, 0 km, porque estava fora do meu orçamento. No caso da Bajaj, seria uma moto nova, 0 km, porque o preço da Bajaj Dominar 400 é o mesmo preço de uma R3 2019, que é essa que eu optei. Então, acabei decidindo que seria uma Yamaha YZF R3, essa que vocês veem agora rodando nas estradas comigo. A R3 é uma moto que chegou ao Brasil em 2016 e desde então estamos já com o modelo 2026 rodando nas estradas, 10 anos, o motor não alterou, é exatamente o mesmo motor. A única coisa que mudou agora para 2026 foi o escapamento, que teve que ser ajustado para melhorar as emissões e com isso até teve uma pequena perda de potência no modelo 2026. Ou seja, é um motor consagrado, que é confiável. A tecnologia desse motor aí, uma vez estudando melhor, é fora da casinha, é realmente um motor top. Se você fizer a manutenção preventiva dele direitinho, você tem um equipamento fantástico na mão. O resto dos componentes de desgaste, em transmissão, por correia, por corrente e pastilhas, não foge muito de uma CB300R, por exemplo, um pouco mais caro, né? Mas nada de absurdo. E óbvio, esse tipo de moto você não pode jamais pensar em deixar ela cair, porque o preço das peças das carenagens são elevados. Então são as características de uma esportiva, né? Seja ela de pequena cilindrada, como essa 321, ou uma maior, você sempre vai ter esse aspecto aí do preço da carenagem, né? Então nunca cometa o erro de danificar uma carenagem. Eu na época não deixei de visitar a loja da Kawasaki para conhecer de perto a Ninja 400. Eu acho a moto simplesmente linda e honestamente gostaria de comprá-la. A questão é o seguinte, ela já vem com a tecnologia de LED embarcada, e o preço dos componentes de reposição, se porventura você estragar alguma coisa, é alto. E no caso da Ninja 400, eu estava analisando ela como uma moto 0 km. No mercado de usadas eu não encontrei nada que se enquadrasse dentro daquilo que eu buscava, né? Ou porque a moto era suspeita, porque tomou cacete, ou porque o preço talvez estivesse fora do orçamento. Então eu acabei descartando a Ninja 400. Eu optei por essa modelo 2019 pelo seguinte: eu já havia, na verdade, reservado uma moto lá próximo de Blumenau, em Santa Catarina. Já havia mandado um sinal pro cara lá. O anúncio dele dizia que era uma 2019 e um pouco antes de eu me preparar para viajar para lá, para buscar a moto, eu fiz contato com um cara porque havia uma inconsistência no anúncio dele na internet. E aí eu descobri que aquela moto era uma 2020. O preço era muito parecido, só que eu não queria 2020, porque de 2019 para 2020 mudou algumas características da R3. Por exemplo, os faróis passaram a ser de LED, e um farol de LED, você, não sei se você sabe, mas não tem como trocar lâmpada. Se porventura queimar um farol de LED, você tem que trocar todo o conjunto óptico. O conjunto óptico de uma Yamaha R3
não deve ser muito diferente o preço do conjunto óptico da Ninja 400, que é R$10.000. Então, eu fiz questão de que essa moto fosse uma R3 2019, e eu acabei encontrando essa moto lá em Palhoça, também Santa Catarina. Eu acho muito estranho que o pessoal faz um alarde quando uma moto vem sem iluminação de LED, sem setas em LED, ou seja, full LED, né? Olha, é interessante por um lado você ter embarcado essa tecnologia, porque realmente é difícil uma lâmpada queimar, mas ela vai queimar mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Só para você ter uma ideia, uma lâmpada seta, uma BMW 300 é R$800. Então eu honestamente não estou a fim de viver para a moto, mas sim curtir a moto. Enquanto que a tecnologia LED estiver com os valores explorados do jeito que é hoje, honestamente eu pretendo ficar longe dela. Mais tarde eu tenho certeza que esses preços vão cair, porque se você for analisar friamente, é bem provável que é mais barato fabricar as lâmpadas em LED do que as lâmpadas incandescentes, que usam materiais muito mais nobres. Então, enquanto que eu puder ficar longe desse tipo de tecnologia que só me agrega custo, eu vou ficar, mas isso é um posicionamento meu. Outra coisa, a iluminação de faróis LED é questionável. Existem casos que realmente funcionam muito bem. Sei, por exemplo, da Ninja 1000, que funciona maravilhosamente bem, mas em outros casos o resultado já não é tão vantajoso. Obviamente que a demanda de energia do sistema LED é muito mais baixo do que a iluminação tradicional, então isso é um ponto positivo, mas sempre foi assim com a tecnologia tradicional e ela está preparada, o sistema todo está preparado para suportar isso, e se não estiver suportando é porque a bateria chegou ao fim, é hora de trocar. Então não tenho intenção no momento de entrar para motos que têm essa tecnologia. Se você pegar o farol de uma Honda 300 cilindradas, aí você vai ver que não baixa de 4.000 no farol. Eu não quero isso pra mim, não. Um outro aspecto que pra mim é bastante interessante e é fator de decisão é o painel da motocicleta. Eu já vi na Ninja 500 ES um painel que o contagiros realmente fica interessante, ele se comporta de uma maneira bastante boa, mas normalmente esses painéis completamente digitais, eles têm muita informação, e o grande problema que eu vejo neles é que é ruim o acesso a essa variedade infinita de informações enquanto que você está pilotando. Porque pilotando você vai observar basicamente o seguinte: rotação do motor, velocidade da motocicleta, temperatura do motor e combustível. Isso tem que ser muito nítido, no meu entender. E esse painel da R3 2019, honestamente, tendo em vista esses meus parâmetros, é fabuloso. Eu acho fantástico o painel dela. A única crítica que eu faço é no caso do pisca, né? Você não consegue saber pelo painel se você ligou o pisca do lado direito ou do esquerdo, porque só tem uma luzinha para o pisca, diferente, por exemplo, em outras motocicletas que tem a seta para a direita e para a esquerda no próprio painel. Mas no demais é
top. Então, esses foram os fatores que me levaram a optar por essa moto, sendo que o preço de entrada dela ficou dentro do meu orçamento e a moto realmente estava muito bem cuidada, né? Assim, não dá para meter. E assim a gente acabou migrando para a R3, que até aqui tem se mostrado aquilo que eu esperava, uma moto extremamente confiável. E depois que você acostuma com a posição de dirigir, de pilotar, que não é, vamos dizer assim, a mais confortável do mundo, você acaba administrando melhor a questão desse, vamos dizer assim, desconforto de uma moto esportiva. Mas é óbvio que em viagens longas, se você tem uma moto do estilo crossover ou uma moto estradeira propriamente dito, isso vai ser muito melhor. Repare que eu voltei a andar de motocicleta graças à chegada da Royal Enfield ao mercado nacional. Eu gosto muito do estilo, do design, da apresentação das motocicletas da Royal. Falo das 350, né? Porém, eu acho inaceitável a velocidade final dessas motos. É uma coisa que se torna perigosa, porque você está numa estrada viajando, onde os caminhões, em alguns casos, andam 100 por hora, às vezes até mais. E você vai fazendo uma ultrapassagem com uma moto que, digamos assim, no limite chega a 120 km por hora. Eventualmente, se o cara for leve, talvez um pouco mais. No meu ponto de vista, é completamente inaceitável. E isso é um lance que joga muito a favor da R3. Apesar da minha velocidade cruzeiro em viagem não ser alta normalmente, tipo 100 a 130, isso é velocidade cruzeiro. Eventualmente, numa ultrapassagem que você quer passar rápido, você leva essa velocidade para números extrapolados, mas meu estilo de pilotagem não é um estilo agressivo, porque se você quiser com essa moto você consegue andar aí perto dos 180, ou seja, você tem lá o recurso, mesmo que você não use. O problema é quando você não tem, que é o caso das Royal Enfield 350, e você está precisando, certo? Então fica aí também a dica para você na hora de escolher uma moto, porque esse detalhe é importante. Bom, pessoal, o vídeo já ficou longo, então se ficou alguma pergunta no ar aí, alguma coisa que eu não tenha falado, uma curiosidade sua, por favor, faça o questionamento aí na parte dos comentários, que se eu souber a resposta eu vou responder, e se eu não souber eu direi que eu não sei a resposta, certo? E o que você acha dessa moto aí? Qual é a impressão que você teve da YZF R3 depois dessa apresentação toda que eu fiz? É isso aí então, até a próxima. Não esqueça de deixar o seu like, e se não for inscrito no canal ainda, se inscreva, acione o sininho. Quando eu puser um novo vídeo, imediatamente você será alertado. E vamos adiante. Valeu, tchau.